Olá galera, como é que vocês estão aí? Espero que estejam bem, né? Pronto aí para mais uma aulinha. Pessoal, na aula de hoje nós vamos aí comentar, né, algumas questões para vocês com relação ao deslocamento de equilíbrio químico, certo? Então pessoal, quem não pegou muito bem um assunto pode voltar, né, lá na aula anterior sobre deslocamento de equilíbrio químico, lei de Le Chatelier, né? Dá uma revisadazinha bacana lá e vamos aqui o seguinte. Eu vou começar primeiro, antes de começarmos a falar a respeito das questões propriamente ditas, né? Nós vamos fazer aqui uma pequena revisão do que diz pra gente o assunto, né? Primeiramente, o deslocamento químico, ele pode ser perturbado por algum fator externo. Então, quem são esses fatores externos aí que poderão perturbar um equilíbrio químico? São eles: concentração, né, do reagente ou do produto, temperatura, ou seja, elevação ou diminuição da temperatura, e a pressão também, que pode termos uma elevação ou uma diminuição dessa pressão. Nós podemos falar também a respeito da adição de um catalisador, que nesse caso a adição de um catalisador não alterará, né, esse equilíbrio, porque o catalisador ele só mexe, né, com a velocidade da reação, certo? Então aqui eu coloquei aqui de uma forma bem rapidinha para a gente ter uma ideia. Por exemplo, esses quatro primeiros, né, está falando para a gente a respeito de concentração. Olha só, a adição de reagente vai deslocar o equilíbrio de que sentido? No sentido dos produtos, né? É aquela questão, se você adicionar um reagente, o equilíbrio vai se deslocar para os produtos, certo? Mesma coisa aqui o inverso, ó, adição de produto. Se tivermos a adição de um produto, o deslocamento vai deslocar-se aí, né? A reação vai deslocar-se no sentido dos reagentes. Colocou produto, aí volta para os reagentes, né? Adicionou um, vai para o outro lado. O resumo é esse. Se tivermos a remoção de reagente, bom galera, a remoção de um reagente desloca no sentido dos reagentes. Quando você remove, o equilíbrio vai tentar repor aquilo que foi removido, entendeu? Se você tirou um reagente, ele vai deslocar para os reagentes. Se você remover o produto, ele vai deslocar no sentido dos produtos, tá? Então, a adição de reagente vai deslocar a reação para o lado dos produtos. A adição de produto vai para o lado dos reagentes. Remoção de reagente, então desloca no sentido dos reagentes. Remoção dos produtos desloca no sentido dos produtos, tá bom? Aí eu tenho aqui, ó, aumento da pressão. Pessoal, se aumentar a pressão, vai no sentido de contração de volume, ou seja, menor quantidade de matéria. Então a gente vai observar lá os elementos no estado gasoso e vai observar quantos mols nós temos de cada lado. Então se você aumentar a pressão, ela vai deslocar no sentido que tem a menor quantidade de matéria, certo? Se você diminuir a pressão, ó, diminuição da pressão, vai deslocar no sentido de maior quantidade. Aqui é o inverso, ó. Aumentou a pressão, vai para o lado menor. Diminuiu a pressão, vai para o lado maior, certo? O que mais confunde a cabeça dos alunos é a questão da temperatura, porque nós temos primeiramente que analisar se a temperatura se a reação ela é exotérmica ou endotérmica. Então o que acontece, galera? Se tiver um aumento da temperatura, essa temperatura ela vai ser absorvida pela reação. Então, o aumento da temperatura favorece a reação o quê? Endotérmica, certo? Aumentou a temperatura, vai deslocar no sentido endotérmico. Se tivermos uma diminuição da temperatura, vai favorecer a reação no sentido que? Exotérmico. Por quê? A diminuição é uma consequência da liberação de calor, certo? E como eu disse aqui anteriormente, ó, a adição de um catalisador
não desloca o equilíbrio químico da reação. Então essa tabelazinha aqui, pessoal, ela é muito importante para vocês, no sentido de não esquecer esses detalhes, tá certo? Então vamos lá, vou pegar aqui agora, vamos começar aqui a resolver esses problemas. E aqui nós temos a primeira questão, tá certo? Então na primeira questão nós temos o seguinte, ó. As lâmpadas halogêneas, como as dicróicas, apresentam o mesmo princípio que as lâmpadas incandescentes comuns. Porém, em termos de economia, oferecem mais luz com potência menor ou igual. A luz mais branca, uniforme e brilhante, possibilita realçar as cores e os objetos com maior eficiência energética, certo? Essas lâmpadas incandescentes apresentam um filamento de tungstênio contido em um bulbo com gás inerte e uma pequena quantidade de halogênio, no caso iodo ou bromo, tá? A presença de um desses elementos diminui a disposição de tungstênio, que se desprende do filamento durante a passagem da corrente elétrica, conforme o equilíbrio químico. Então, galera, aqui, ó, vamos ver aqui o seguinte agora para vocês, olha. Aqui nós temos a nossa reação. Tungstênio sólido mais 3 átomos de iodo gasoso, formando o iodeto de tungstênio gasoso. O que nós vamos chamar a atenção de vocês nessa questão aqui, pessoal, é o seguinte, ó. O ΔH da reação aqui é um valor negativo, tá? Então, como o ΔH é um valor negativo, implica dizer que no sentido direto, essa reação, ela vai ser uma reação o quê? Exotérmica, tá? Por quê, pessoal? Porque direto, ó, direto o ΔH vai ser negativo, então a reação vai ser exotérmica, certo? Agora, no sentido inverso, essa reação, ela vai ser uma reação que endotérmica. Entendeu como é o esquema? Então, devido ao ΔH aqui ser menos, direto a reação é exotérmica, libera calor, inverso ela é endotérmica. Aí outra coisa que a gente deve lembrar, pessoal, exotérmica, ela é favorecida pela diminuição, né? Diminuição do calor. Então, diminuir o calor favorece a transformação exotérmica. Se aumentar o calor, aumento do calor, aumento da temperatura, favorece a reação endotérmica. Então, com essa bisuradazinha que eu coloquei para vocês, vamos responder agora a pergunta que faz aí o nosso texto, né? Aqui tem o seguinte: com base nessas informações, indique o sentido do deslocamento do equilíbrio quando ocorre o resfriamento do bulbo. Justifique sua resposta. Pessoal, resfriamento quer dizer que a temperatura está aumentando ou está diminuindo? É isso aí, então, com resfriamento, a temperatura está diminuindo. Então, nesse caso, se tivermos uma diminuição da temperatura, vai aqui favorecer a minha reação exotérmica. Então, se vai favorecer a reação exotérmica neste caso, então vocês vão colocar aqui, ó, ele pergunta: indique o sentido do deslocamento do equilíbrio. Então vocês vão colocar, ó, como a reação direta é exotérmica, aí a diminuição, deixa eu colocar aqui mais baixo também, da temperatura favorece a formação dos produtos, vírgula, ou seja, desloca o equilíbrio para os produtos. Esse ficou bom aí, né? Então, pessoal, quem colocou algo nesse sentido está correto, né? Como a reação direta é exotérmica, a diminuição da temperatura favorece a formação dos produtos, ou seja, o deslocamento, desloca
o equilíbrio para os produtos. Então, pessoal, nesse caso, como eu falei a vocês anteriormente, o ΔH é que vai, né, ser primordial aí nessa resposta, tá? Como nessa questão ΔH foi negativo, então implica dizer que no sentido direto a reação é exotérmica, no sentido inverso a reação será o quê? Endotérmica, ok? Então é isso aí, com a diminuição favorece a exotérmica. Então, pois bem, vamos aí agora para a questão de número 2, certo? Na questão 2 ele tem o seguinte, ó. O monóxido de carbono é formado quando o dióxido de carbono reage com o carbono grafita. Então vamos colocar aqui, pessoal, porque às vezes tem gente que tem muita dúvida ainda com relação ao nome dos elementos químicos. Olha aí, ó. O CO2, neste caso, é o nosso dióxido de carbono, que é o CO2, que também pode ser chamado de gás carbônico, certo? Esse daqui é o nosso carbono grafita. Vou colocar só o nome carbono mesmo, né? Porque o grafita é justamente porque é a forma mais estável desse elemento. E do lado de cá, lá dos produtos, é que nós vamos ter o monóxido, né? Monóxido de carbono. Está aqui, ó, do lado dos produtos. Então aí está identificado nossos elementos. Vamos agora observar aqui quem? O nosso ΔH. Pessoal, o ΔH dessa reação é mais, sinal positivo. Então isso quer dizer o que para a gente? Quer dizer que direto, reação direta, certo? Ela será uma reação endotérmica, ok? Uma reação direta vai ser reação endotérmica. E se direta é endotérmica, quer dizer que inverso vai ser o quê? Inverso, vamos ter uma transformação exotérmica, certo? Exotérmica. Então, vamos observar agora. Essas aqui são as informações que nós devemos ter no início dessa questão. Depois que nós tivermos aqui essas informações, agora vamos observar o que é que está perguntando para a gente, ó. Que é mais favorável à formação do monóxido de carbono, que é o CO, como eu falei aqui a vocês anteriormente. A temperatura elevada ou a temperatura mais baixa? Pessoal, foi o que acabei de mostrar a vocês na questão anterior. Se você tiver um aumento de temperatura, vai favorecer a transformação endotérmica. Aumentou a temperatura, favorece a transformação endotérmica. Tá? Se tivermos uma redução, uma diminuição da temperatura, favorece a transformação que? Exotérmica. Tá certo? Então, nesse caso, como ele está querendo a formação do monóxido de carbono, que está aqui, ó, do lado dos produtos, então, nesse caso, o correto aí é deslocar o equilíbrio para o lado dos produtos. Então, com relação à temperatura, isso só vai acontecer se você elevar a temperatura. Por quê? Porque direto a transformação é endotérmica. Certo, galera? Então, nesse caso, como resposta, né, vocês podem colocar o seguinte, ó. A formação do monóxido, né? Do monóxido de carbono, e no caso aí vai ser o CO, é favorecida pelo aumento da temperatura, vírgula. Por quê? Pois a reação direta é endotérmica. Ok, pessoal? Então, nesse caso aí, a formação do monóxido de carbono, que é o CO, é favorecida pelo aumento da temperatura, pois a reação direta, ela é o que? Endotérmica, certo? Então, nesse caso aí, é só vocês conferirem lá na aula anterior, ou ainda lá naquela tabelazinha que eu mostrei agora há pouco, que o aumento favorece a endo, a diminuição favorece a exo, certo? Então é isso aí.
a resposta da segunda questão da nossa atividade, tá bom? Vamos aí para a questão de número 3 agora. Pessoal, questão 3, nós temos o seguinte problema. A reação de síntese do metanol a partir de monóxido de carbono e hidrogênio é... Então aqui vamos lá, ó. CO apareceu mais uma vez. Você já sabe que aí nós temos o monóxido de carbono. Monóxido de carbono, que é o CO. Lembrando que o dióxido de carbono, que é o gás carbono, que é o CO2. E aqui nós temos o hidrogênio, que é o H2. Dentro dessa reação, vai formar, como diz aqui o nosso textozinho, vai formar esse elemento orgânico da função álcool, que é o metanol, certo? Mas vamos ver o que é que diz pra gente essa questão. Ó, admita que a entalpia padrão dessa reação seja constante e igual a menos 90 kJ por mol de metanol formado. Então, galera, se no caso está dizendo aqui pra gente que essa temperatura é uma temperatura negativa, então vamos voltar lá para aquela questão anterior. Ó, se aqui é negativo, então nessa questão está dizendo que direto essa reação vai ser o quê? Exotérmica, né? ΔH menor que zero. E inverso, essa reação vai ser o quê? Endotérmica. Ok, galera? Então, nesse caso aqui, é isso que está dizendo para a gente aqui, essa questãozinha, né? Se o ΔH dela é menos, certo? Vamos lá. Dimetanol formado e que a mistura reacional tenha comportamento de um gás ideal, a partir de um sistema inicialmente em equilíbrio, explique como aumentos, olha aí, aumentos independentes de temperatura e pressão afetam o equilíbrio dessa reação. Então, a pergunta que a gente tem para fazer a vocês aqui é o seguinte, ó, pessoal. Se aumentar primeiro a temperatura, o que é que vai acontecer com a reação? Depois, se aumentar a pressão, o que vai acontecer com a reação? Vamos lá dizer vocês? Então, resposta para essa questãozinha aqui. Vou colocar primeiro aumento de temperatura. Interrogação, o que é que acontece aí com o aumento da temperatura? Bom, galera, eu falei a vocês aqui agora há pouco que com o aumento da temperatura favorecerá, né, a reação endotérmica. Então, olhando aqui para essa equação e para esse esquema que eu montei aqui ao lado, ó, a endotérmica está dizendo que a reação vai ser o quê? A exotérmica vai ser a reação direta, endotérmica é a reação o quê? Inversa. Então, nesse caso, com o aumento da temperatura, vai favorecer, ou seja, vai deslocar o equilíbrio para o lado dos reagentes. Entendeu? Por quê? Porque o aumento favorece a reação endotérmica. Então aqui, ó, desloca o equilíbrio para os reagentes, tendo em vista que a reação inversa é endotérmica, certo? Então, com o aumento da temperatura, galera, vai acontecer isso aí, certo? Vamos agora para outra pergunta que ele faz aí para vocês. E o aumento da pressão? O que é que vai acontecer aí com o aumento da pressão? Pessoal, para a nossa pressão, o esquema é observar a quantidade de matérias no estado gasoso que nós temos aí na nossa reação, tá certo? Então, por exemplo, ó, do lado dos reagentes, aqui eu tenho 3 mol de gás com mais um aqui, porque tem um, né? Então, 2 aqui com mais um vai dar 3 mols. Então, nós temos 3 mols de gás, né, do lado dos reagentes.
Do lado dos produtos, nós aqui na frente do metanol não tem nada, até porque tem apenas 1 mol, certo? Então nós temos isso, ó, 3 mols de gás do lado dos reagentes, 1 mol de gás do lado dos produtos. Ok, galera? Então, se tivermos o aumento dessa pressão, já na nosso macete também falou isso, que o aumento da pressão favorece a diminuição, né, dos gases. Então, nesse caso, se aumentar a pressão, desloca o equilíbrio para o lado dos produtos, porque aqui só tem 1 mol, entendeu? Então aqui, ó, opa, deixa eu colocar aqui 1 mol novamente, certo? E aqui vem para cá, olha aí, de vermelho, como para ficar tudo um padrãozinho só, né? Muito bem. Desloca o equilíbrio para os produtos. Ou seja, lado em que o bicho aqui deu uma... Isso. Foi uma falha técnica, né? Lado em que temos, né, a menor quantidade de gás. Certo, pessoal? Então teve uma falhazinha técnica aí, mas ok, né? O zoom aumentou rapidamente. Mas é isso, ó. Com o aumento de temperatura, desloca o equilíbrio para o lado dos reagentes, tendo em vista que a reação inversa é endotérmica. Então, para essa reação aqui, o aumento da temperatura favorece a formação dos reagentes, tá certo? E o aumento da pressão desloca o equilíbrio para os produtos, ou seja, o lado em que temos a menor quantidade de gás. Entendeu? Foi o que a gente comentou aí, pessoal, no início aí da nossa atividade, certo? Então, essa aqui é a resposta da questão 3 aí da nossa atividadezinha, ok? Bom, vamos lá para a questão de número 4. Questão 4. Aqui uma aguinha para hidratar as cordas vocais. Questão 4. O ácido sulfúrico é utilizado como matéria-prima na fabricação de fertilizantes, detergentes, explosivos, papel, corante, cosméticos e baterias de automóveis. Veja como é importante o ácido sulfúrico. Lembrando, galera, que o nosso ácido sulfúrico, né, para quem lembra aí, lá do primeiro ano, o símbolo dele, H2SO4, certo? Bom, tem uso intenso nas indústrias metalúrgicas, petroquímicas e de galvanoplastia. Em virtude dessa intensa aplicabilidade, é considerado o mais importante entre os ácidos. Tem ação altamente desidratante e corrosiva. Sua manipulação deve ser sempre cautelosa, pois uma vez em contato com a pele, pode provocar graves queimaduras. Uma das etapas de fabricação desse ácido consiste na reação de dióxido de enxofre, que é o SO2, com oxigênio para formar o trióxido de enxofre, que é o SO3. Então aqui, galerinha, ó, esse lado aqui pra gente será os nossos reagentes, né? Vou colocar aqui em cima, ó, que isso daqui são os reagentes, tá? E esse que está aqui na parte de baixo, ó, são o que? Os nossos produtos, tá bom? Nossos produtos. Bom, uma coisa também que a gente pode observar nesse gráfico. Os reagentes estão em cima, o produto está embaixo. Então, se acontece isso, então se o reagente tem mais energia, então quer dizer que direto essa reação será o quê? Exotérmica. Fator importante que esse gráfico está dizendo aí pra gente. E inverso, essa reação vai ser o quê? Endotérmica.
térmica. Ok, galera? Então, o nosso gráfico, né, está dizendo isso pra gente. Se aqui a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos, então é isso que ele quer dizer para vocês. Que direto nós vamos ter uma reação exotérmica, inverso nós vamos ter uma reação o quê? Endotérmica. Ok, galera? Gravar isso daí. Então vamos agora para as perguntas. O que quer dizer aqui para a gente a questão letra A. Pergunta. Com o objetivo de favorecer o rendimento da reação, que alteração deve ser realizada com a temperatura do sistema? Então, como vocês viram aí, pessoal, que no gráfico anterior, que eu mostrei a vocês, que direto a transformação vai ser exotérmica, então, nesse caso, para favorecer o rendimento, ou seja, quando eu falo em rendimento, é a mesma coisa que aumentar os produtos, né? Então, para aumentar os produtos, o que é que tem que acontecer? Vamos ter que fazer um aumento ou uma diminuição da temperatura. Ora, galera, se direto a temperatura ela é exotérmica, então aqui nós vamos ter que fazer o quê? Né? Você pode colocar assim, ó, como a reação é exotérmica, segundo o gráfico, temos que diminuir a temperatura. Certo, pessoal? Então, nesse caso aí, como o gráfico diz que essa reação é uma reação exotérmica, então nesse caso nós devemos diminuir a temperatura. Por quê? Justifique sua resposta. Pois a diminuição da temperatura favorece a reação direta. Entre parênteses, reação exotérmica. Então, galera, essas daí seriam das justificativas, né, que nós poderíamos colocar aí perante essa questão, né? Como a reação é exotérmica, vírgula, falta uma vírgulazinha, segundo o gráfico, não, vírgula está aqui, né? Temos que diminuir a temperatura, pois a diminuição da temperatura favorece a reação direta, que é a reação exotérmica, tá bom? Então essa seria aí para a gente a resposta da letra A dessa atividade, né? Na letra B, nós temos o seguinte, ó. Ao manter a temperatura constante e diminuir a pressão do sistema, para qual sentido o equilíbrio é deslocado? Justifique sua resposta. Bom, pessoal, então nesse caso aqui, vocês já corrigiram aí. Eu vou voltar agora para o nosso gráfico, né? E vamos observar a questão da quantidade de elementos no estado gasoso. Olha aí, ó. Do lado dos reagentes, aqui nós temos 2 SO2 e 1 O2. Então, 2 SO2 mais 1 O2 vai dar 3 volumes de gás, ou 3 mol de gás, né? Presente aí do lado dos reagentes. Do lado dos produtos, nós temos apenas o quê? 2 volumes, certo? Então, nesse caso, nós sabemos que a pressão é influenciada por isso. Se você aumentar a pressão do gás, ela vai deslocar no sentido da menor quantidade de volume. Então, se você aumentar a pressão do gás, ela vai para o lado dos produtos, que é o que tem a menor quantidade. Se você diminuir o volume de um gás, ele vai para o lado dos reagentes, tá? Então, vamos voltar isso daqui, lembre-se, tem 3 do lado dos reagentes e 2 do lado dos produtos. Então, aqui, a questão, a letra B, já que a letra A já foi respondida aqui agora há pouco, né? Ao manter a temperatura constante, não variou a temperatura na letra B, e diminuiu a pressão do sistema, para qual sentido o equilíbrio é deslocado? Pessoal, nesse caso, lembre-se, nós temos 3 mol do lado dos reagentes, 2 mol do lado dos produtos. Nesse caso, se diminuir a pressão,
desloca para o lado dos reagentes, né? Porque aqui tem a menor quantidade de gás. Vamos colocar aqui, ó. Desloca o equilíbrio para os reagentes, vírgula, onde teremos a maior, o maior volume de gás. Ok, pessoal? Então essa reaçãozinha aqui, né, se você diminuir a pressão do sistema, você vai favorecer a reação, né, vai favorecer a formação de reagentes, porque desloca o equilíbrio para os reagentes, que é onde teremos um maior volume de gás. Então a pressão é isso. Se você aumentar a pressão, ela vai para o lado que tem a menor quantidade de gás. Se você diminuir a pressão, ela vai para o lado que tem a maior quantidade. Beleza? Pois bem, continuando aí, vamos para a questão 5, né? Questão 5. A questão 5 é o seguinte: o principal minério de ferro encontrado no Brasil é a hematita, que é o F2O3, considerado de boa qualidade em razão dos baixos índices de fósforo e enxofre. A partir desse minério, é possível obter ferro em fornos siderúrgicos conforme a equação. Bom, pessoal, então nesse caso aqui, vejam que ele não falou a respeito aqui de temperatura, mas vamos observar as outras questões, né? Vamos ver a partir de agora aí, ok? Pergunta o seguinte: determine o sentido do deslocamento do equilíbrio quando na letra A for adicionado CO gasoso ao sistema. Galera, foi adicionado CO. O CO está aqui, ó, do lado dos reagentes. Então, lá na nossa colazinha inicial, eu disse a vocês, se você adicionar um reagente, o equilíbrio vai para o lado dos produtos. Então, nesse caso, se for adicionado CO, você pode colocar aqui, ó, desloca o equilíbrio para os produtos. Pronto. Essa aqui é a resposta da letra A. Adicionou reagente, desloca o equilíbrio para os produtos. Ok? Letra B. Se for retirado CO2, que é o gás carbônico do sistema. Então, pessoal, retirado CO2, que é esse daqui, ó, que está do lado dos produtos. Então, se você retirar CO2, você vai deslocar o equilíbrio para o lado dos produtos. Tá bom? Tá aqui porque é aquela questão. Quando você retira, o equilíbrio vai tentar repor aquilo que foi retirado. Então, coloca lá, ó, desloca o equilíbrio para os produtos. Ok? Beleza pura? E letra C, se houver o aumento na pressão sobre o sistema. Vamos lá observar aqui, pessoal, as partes. Minha galera, aqui é o seguinte, ó. Esse elemento está no estado sólido, né? Então, se ele está no estado sólido, ele não vai influenciar com relação à pressão. Não. Então, na pressão, só gasoso. Então, aqui, ó, nós vamos ter quantos mols no estado gasoso? Apenas 3. Então, eu tenho 3 volumes de gás aqui do lado dos reagentes, né? Aqui do outro lado, lado dos produtos, nós temos, ó, o ferro também está no estado sólido. Então, ó, nesse caso eu posso cancelar esse aqui está cancelado, esse outro também vai estar cancelado porque não entra. E nós vamos ter 3 volumes de gás também no lado dos produtos. Então, pessoal, aqui dá um empate, né? Ó, 3 volumes do lado dos reagentes, 3 volumes do lado dos produtos. Então, nesse caso aqui, certo, pessoal? Se houver o aumento na pressão do sistema, você vai colocar o seguinte, ó. Não desloca o equilíbrio.
pois teremos a mesma quantidade de gás em ambos os lados, né? Em ambos os lados da reação. Ok, pessoal? Então aí deu um empate. Então se tivermos aí um aumento no volume, na pressão, aliás, desse sistema, nós não teremos aí alteração, tá? Nesse equilíbrio, ok? Muito bem. Entendido aí a questão 5, vamos lá para a questão 6. Tem ainda a 7 e a 8, né? Muito bem, coisa boa. Devagarinho é que se anda, né? Na questão de número 6, temos aqui a seguinte questão. Compostos nitrogenados são utilizados em diversos segmentos da sociedade, na produção agrícola, por exemplo, como o NH3, que é amônia, né? O nitrato de amônia, o sulfato de amônia, né? E vários outros aqui, essa aqui é a ureia, né? São utilizados como adubos para suprir a demanda desses compostos. Fritz Haber e Carl Bosch, né, desenvolveram um processo industrial que converte o nitrogênio atmosférico em amônia. Esse processo, conhecido como Haber-Bosch, pode ser representado através da equação química. Então aqui, galerinha, nós temos a equaçãozinha química, ó, tá certo? Observem aqui que nós temos o ΔH, né? Está dizendo que essa reação direta é exotérmica e inverso é endo, mas vamos ver se vai precisar disso aqui. Também deu para vocês a constante de equilíbrio, 1,5 vezes 10 a menos 5, quando a temperatura for 500 graus Celsius. Ok, galera? Então, na letra A, ele pergunta o seguinte, ó. De acordo com os dados acima, que nós temos aqui, escreva a expressão da constante de equilíbrio, que é o Kc, para essa reação e explique o efeito da temperatura sobre o equilíbrio químico. Aí tá certo, vamos lá. Então, pessoal, aqui vocês têm, né? Aqui vocês têm a nossa equação, tá? Na letra A, ele pede para a gente escrever apenas a constante de equilíbrio. Então, nesse caso, ó, aqui vocês vão ter a nossa constante de equilíbrio. Não é isso? A constante de equilíbrio que fala, né, aquela mesma historiazinha, ó. Aqui na parte de cima, nós temos os produtos elevados aos seus expoentes, né? NH3 elevado a 2, dividido pela concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes. Ó, reagente NH2 está aqui embaixo, vezes H2 elevado a 3. Pronto. Essa aqui vai ser a expressão que nós aprendemos lá no nosso primeiro assunto, né? Agora, ele quer saber de vocês qual o efeito da temperatura sobre esse equilíbrio químico. Pessoal, aí aquela história que eu falei aqui a vocês agora há pouco, ó. Nesse caso aqui, essa reação direta, vou colocar aqui na parte de cima para a gente não esquecer, ó. Essa reação direta, ela será o quê? Exotérmica. Não é isso? Porque o ΔH é menor que zero, ok? E inversa, essa reação será o quê? Endotérmica. Certo, pessoal? Beleza pura? Então, nesse caso, se você tiver o quê? Um aumento da temperatura, vai favorecer a formação de reagente, mas como aqui o processo de Haber-Bosch é a formação da amônia, então aqui, se você tiver uma diminuição da temperatura, vai favorecer a produção de amônia, né? Então a gente pode colocar aqui, ó, para essa reação eu explico o efeito da temperatura sobre o equilíbrio. Então vocês podem também, né, depois de colocar a expressão, pode colocar assim também, ó. O equilíbrio, tá? O equilíbrio será deslocado para os produtos, né?
O equilíbrio será deslocado para os produtos com a diminuição da temperatura, tendo em vista que a reação direta é exotérmica. Ok, galera? Então tá aí, ó. A letra A, né? A expressão da constante de equilíbrio químico e um efeito que pode acontecer aí com a temperatura é isso, ó. O equilíbrio será deslocado para os produtos, né? Com a diminuição da temperatura, tendo em vista que a reação direta é exotérmica. Então, você só dizendo isso já diz tudo, porque se diminuiu, né? Se com a diminuição ele vai para o lado dos produtos, implica dizer que se aumentar, ele vai para o lado dos reagentes. Se quiser complementar, coloca. Se não, só isso aqui já está de bom tamanho, né? Para a nossa letra A. Certo, galera? Ok? Vamos aqui agora para a letra B. Explique por que o processo Haber-Bosch é mais vantajoso industrialmente quando são utilizadas pressões elevadas. Olha aí, galera. Aí falou em pressão, mais uma vez vamos lembrar aquela historiazinha que eu falei a vocês agora há pouco. Vejam só. Do lado dos reagentes, nós temos quantos mols? Ó, 3 aqui, com mais um aqui. 4 volumes, né, de gás do lado dos reagentes. E do lado dos produtos, nós temos quantos volumes? 2. Somente 2 volumes, né? Que são justamente a soma dos nossos coeficientes. Ok, galera? Então está aqui, ó. Certo? Bom, então a pergunta que ele faz a você na letra B é a seguinte: explique por que esse processo é mais vantajoso industrialmente quando são utilizadas pressões elevadas. Falei a vocês, o aumento da pressão desloca o equilíbrio para o lado que tem a menor quantidade de volume de gás. Então, se aqui a pressão aumentou, ele vai para o lado que tem o quê? 2 volumes. Então, você pode colocar assim, ó. Esse processo, né? Esse processo terá mais vantagem a pressões elevadas, pois os produtos, pois nos produtos teremos o menor, né, que é teremos o menor volume de gás. Ok, pessoal? Então, nesse caso, é isso aí que nós temos na questão da letra C, da letra B, aliás, da questão 6, né? Esse processo terá mais vantagem a pressões elevadas, pois nos produtos teremos um menor volume de gás. Entendeu? Então, quanto maior a pressão, né, ele vai puxar para o lado menor. Ok, muito bem. Vamos aqui agora para a penúltima questão, que é a questão 7, né? A flatulência, o popular peido, né? É a saída de gases intestinais produzidos principalmente pela digestão dos alimentos. Entre os vários gases intestinais que podem ser produzidos durante a digestão, encontra-se gases sem cheiro, como o dióxido de carbono, que é o CO2, o oxigênio, que é o O2, o nitrogênio, que é o N2, e o metano, que é o CH4. O odor desagradável da flatulência é decorrente das bactérias, existentes no intestino, que liberam pequenas quantidades de compostos contendo enxofre, como o gás sulfídrico, o metanotiol, o dimetilsulfeto e mercaptanas. Então veja, pessoal, quantos gases nós temos em uma simples flatulência, né? O sistema gasoso, envolvendo alguns gases intestinais, é dado pela seguinte expressão da constante de equilíbrio. Então, galera, aqui, ó, eu já coloquei foi dado na questão
na atividade? A constante de equilíbrio, que está aqui, tá? E na letra A, ele pediu para vocês fazerem, né, qual é a equação, né, dar a equação que representa esse sistema. Então a gente sabe que na parte de cima vocês vão ter os produtos e na parte de baixo nós vamos ter os reagentes. Então nesse caso, aqui, ó, vocês terão essa resposta da letra A, né? Que aqui, ó, é o sulfeto de carbono mais hidrogênio, formando gás metano mais ácido sulfídrico. Certo, galera? Então aqui nós temos aí a nossa equaçãozinha já montada. Essa é a resposta da letra A, certo? Na letra B, ele pergunta a vocês: qual é o efeito do aumento da pressão total sobre o sistema? Depois que eu montei aqui a minha equaçãozinha, vamos observar agora quantos volumes de gases nós vamos ter aí na questão. Ó, do lado dos reagentes, nós temos 4 mols de H2 e 1 mol de CS2. Então, 4 com mais 1 vai dar 5 volumes. Né? 5 volumes de gases. Vou colocar assim. Do lado dos produtos, eu tenho 1 mol de gás metano e 2 mols de ácido sulfídrico. Então, 2 com mais 1 aqui vai dar pra gente 3 volumes. Certo, pessoal? Então, nesse caso aqui, certo? Vocês vão ter 5 volumes do lado dos reagentes, 3 volumes do outro. Então, a pergunta que ele faz é: qual é o efeito do aumento da pressão total sobre esse sistema? Se aumentar a pressão, ela vai para o lado que tem a menor quantidade de volume. Ok, galerinha? Então, vou colocar aqui em cima a resposta da letra B para não ficar muito apertado. Nesse caso, se aumentar o volume, vai fazer o quê? Você pode colocar assim, ó, com o aumento da pressão, favorece a formação do CH4, que é o gás metano, e H2S, que é o ácido sulfídrico, né? Vai favorecer a formação desses dois gases, pois apresentam o menor volume de gases na reação. Certo, pessoal? Então tá aqui, ó. Com o aumento da pressão, favorece a formação do CH4, que é o gás metano, e do H2S, que é o ácido sulfídrico, pois apresentam o menor volume de gases na reação. Ok, galera? Então é isso que a gente tem aí na questão 7. A letra A, que é somente montar a equaçãozinha, e a letra B, que é falar a respeito do aumento da pressão sobre o sistema. Ok? E finalizando aqui a nossa aula de hoje, nós temos aqui a questão de número 8, né? Questão 8, que tem assim o seguinte, ó. O trióxido de enxofre constitui, vamos colocando aqui logo os esquemazinha. O trióxido de enxofre, galera, que é o SO3, constitui um dos poluentes atmosféricos proveniente da queima de derivados de petróleo, como a gasolina e o óleo diesel, que possui enxofre, o enxofre, que é somente o S, como impureza. Sua formação se dá segundo as etapas. Então tem a etapa número 1, que é a formação do dióxido de enxofre, que é o SO2, e a etapa 2, que é a formação do trióxido. Tá certo, galera? Então lembre-se, ó, os nomes dos cidadãos. Esse daqui é dióxido, tá? Dióxido de enxofre, ok? E esse daqui de baixo é que é o trióxido, porque às vezes é que é questão de Enem principalmente, né? Que às vezes o pessoal confunde aí um pelo outro, tá bom? Ambos, galera, os dois
são reações exotérmicas, porque sinal menos e menos, tá certo? Então vamos lá, o que é que pergunta aí pra gente na questão. Com base na análise das etapas 1 e 2, responda ao que se pede na letra A. Na etapa 1, que efeito provoca na energia de ativação a adição de um catalisador? Pessoal, o catalisador, como a gente trabalhou aí nas últimas aulas, né, principalmente na parte de cinética, se você adicionar um catalisador, ele vai aumentar a velocidade da reação. Por que ele aumenta a velocidade da reação? Porque ele vai diminuir a energia de ativação. Vocês têm essa explicação melhor lá na aula de cinética química, pode conferir lá, né, acessar aí a nossa página no nosso canal no YouTube, que tem tudo explicando. Então, na etapa 1, que efeito provoca na energia de ativação a adição de um catalisador? Vou colocar assim, ó. Provoca a diminuição na energia de ativação. Pronto, vou colocar para cá. Beleza pura? Então está aí. A resposta da letra A, pessoal, é isso, tá? Na adição de um catalisador, provoca a diminuição na energia de ativação aí da reação, certo? Cite 3 fatores que na etapa 2 altera o estado de equilíbrio, provocando o aumento da concentração de SO3. Só vou colocar a letra B aqui, tá bom? Olha só. Isso aqui é a letra A, vou colocar. Isso aqui faz parte da letra A, certo? E aqui em cima eu vou colocar a resposta da letra B. Tá tudo organizadinho, né? Do mesmo jeito que eu faço no quadro, bem organizado. Bom, ele quer saber de vocês aí 2 fatores, vou colocar diferente, né? 2 fatores, ou melhor, 3 fatores que alterem o equilíbrio da reação 3. Então, pessoal, vamos colocar das 3 situações, para não dizer, eu posso alterar se botar fulano, tirar, não, vamos fazer o seguinte, com relação à concentração, para você ter uma ideia melhor, o fator que pode alterar aí esse equilíbrio, bom, fator adição de SO2, pronto. Com relação à concentração, se eu tiver aqui a adição, né, de óxido de enxofre, vai alterar o equilíbrio para o lado dos produtos. Então, vou citar esse exemplo. Poderia ser a adição de O2? Poderia. Pode ser a retirada do SO2? Poderia. Tudo isso, ou você adicionar ou você retirar, né, você estará aí alterando o equilíbrio dessa reação. Esse aqui é um fator concentração. Vou colocar aqui o fator temperatura. Certo? Bom, fator temperatura. Se aqui eu aumentar a temperatura, sim, deixa eu terminar de fazer aqui a correção, né? Da letra B ainda. A adição de CO2, né? Desloca o equilíbrio, né? O equilíbrio para os produtos. Pronto. Isso aqui é o primeiro fator. Fator concentração. Muito bem. Vamos agora para o fator temperatura. Temperatura. Certo? Aumento da temperatura. Pessoal, se eu aumentar a temperatura aqui, desloca o equilíbrio. Desloca o equilíbrio para os... Bom, agora eu quero saber de vocês, né? Raciocínio comigo. Se aumentar a temperatura, lembre-se que isso aqui é para a etapa 2. Se eu aumentar a temperatura, para que lado nós vamos ter o deslocamento do equilíbrio? Para o lado dos produtos ou para o lado dos reagentes? Minha galera, veja aqui na questão que o ΔH será negativo, né?
Delta H é negativo, então quer dizer que direto ela vai ser uma transformação o quê? Essa reaçãozinha aqui, ó, ela é uma reação exotérmica. E a reação exotérmica, ela é favorecida com a diminuição da temperatura. Então, se você diminuir a temperatura, ela iria deslocar o equilíbrio para o lado dos produtos, ou para o lado direito. Se você diminuir a temperatura, ela vai para o lado endotérmico, que seria para o lado dos reagentes. Então, aqui, pessoal, como a transformação, como essa reação, ela é uma reação exotérmica, se tiver um aumento da temperatura, desloca para os produtos. Aí, pois, direta, a reação é exotérmica. Tá certo? Tudo isso ainda é resposta da letra B, né? E para finalizar ainda a letra B, já que ele quer 3 fatores, o fator agora é a pressão. A pressão também vai influenciar aqui na nossa questão, né? Eu tenho aqui, por exemplo, colocar aqui o aumento da pressão. O aumento da pressão. Aí desloca o equilíbrio para os... Vamos ver agora. Ó, pessoal. Na pressão, vocês sabem que o que vai depender, né, da quantidade de volumes de gás que a gente tem aí. Olha, do lado de cá, nós temos quantos mols de elemento no estado gasoso. Eu só tenho apenas um volume, né? Porque aqui na frente, ó, do SO3 não tem nada, é porque tem um, ok? Aqui do lado dos reagentes eu tenho um aqui e meio aqui, então vai ser 1,5 volumes, certo? Então, se eu aumentar a pressão, a gente sabe que aumento da pressão vai para o lado que tem a menor quantidade de volumes. Então, se eu aumentar aqui a pressão, desloca o equilíbrio para os produtos também, né? Tá de preto? Tá tudo no mesmo padrão. Para os produtos, pois possui menor volume de gás. Certo? Então aqui nós temos resposta da letra B, né, de forma bem bacana, porque aqui eu pude abranger, né, abranger aqui as 3 principais situações de modificação: concentração, temperatura e pressão, certo? E finalizando na nossa atividade de hoje, nós temos aqui a letra C, que pergunta para a gente: em qual etapa a reação é mais exotérmica? A primeira etapa ou a segunda etapa? Bom, aqui a lógica, a mais exotérmica é aquela que tem a maior liberação de calor. Nessa parte nós vamos desconsiderar aqui os sinais de menos. Então nesse caso, ó, quem vai ser aqui maior será a etapa número 1, porque libera uma maior quantidade de energia, né? Então eu vou colocar assim, etapa, tá aqui de outra corzinha, né? Tá de verde, vai ver o verdinho bonito, né? Não dá pra ver não, não bagunçar o corito não. Ah, meu Deus, de novo aqui. Chega pra cá. Isso, vermelho. Etapa número 1, certo? Pois libera uma maior quantidade de energia. Ok, galera? Então, nesse caso aí, certo? Essa aí é a resposta da questão 8 da nossa atividade sobre deslocamento de equilíbrio químico ou lei de Le Chatelier. Valeu? Obrigado aí pela atenção de todos vocês, certo? Não se esqueça aí de deixar o seu joinha e a inscrição no nosso canal, tá certo, galera? Fique com Deus e até a próxima aula.